Olá, tudo bem? Eu sou Cíntia Isabel e começa mais um Retrato Parlamentar. Hoje recebendo a presença do presidente da Câmara Municipal de Santo André, vereador Ronaldo de Castro, do PRB. Muito obrigada pela sua presença, vereador. Oi, Cíntia, tudo bem? É uma satisfação estar aqui. E é bom sempre a gente estar conversando com os munícipes de Santo André, com as pessoas que nos assistem, para saber, né, do trabalho da Câmara. Nós tivemos inúmeros episódios aí nos dias anteriores. Eu creio que o povo agora está mais politizado, exigente, quer mais dos seus deputados, dos seus vereadores, senadores, presidente. E para mim é uma satisfação grande estar conversando com você, que é jornalista, tem as suas perguntas aí para fazer e nós estamos prontos aí para responder. É exatamente sobre isso que eu queria falar, presidente, sobre esse cenário nacional. Acredito que o senhor tenha acompanhado as votações no domingo e foram momentos, acredito que emocionantes para muitos brasileiros, né? Os que estavam contra ou a favor do impeachment. E como é que o senhor vê esse cenário? A gente vê como está inserido na política, vê que o poder realmente, como diz a Constituição, emana do povo. O povo que vota, o povo que elege os seus governos. Eu creio que desse episódio para cá, as pessoas vão se tornar mais racionais, elas vão pesquisar mais em quem votar, porque muitas pessoas votam, dizem uns com o estômago, pelas necessidades, e outros pela emoção, por bandeira, por carro de som, por amizade com familiares. E às vezes a pessoa não sabe que o voto dela é importantíssimo. Vai dar rumo à nação, vão colocar pessoas capacitadas para representá-lo, para representá-la. E eu vi o cenário e a gente fica triste de chegar a uma situação dessa. Tem que pedir o impeachment, de ver uma administração que eu já vinha falando na tribuna, falei da Copa do Mundo, para que 12 estádios? Nós tínhamos estádios no Brasil, poderíamos sim construir 2 ou 3, para quê? E aí foi mostrado aí, na operação da Polícia Federal, por que essas construções, por que tantas obras que se fizeram, intermináveis, desnecessárias, e no que deu. Então a gente olha o impeachment, olha essas manifestações, o olhar positivo de ver o povo exigindo, o povo querendo mudança, o povo querendo que pelo menos os serviços básicos sejam suficientes, sejam bons, a educação, a saúde, né, a segurança, mas nem isso as pessoas estão recebendo. E de um outro lado, com tristeza, de ter que chegar a uma situação dessa para o seu país. A gente tem visto a inflação, tem visto o desemprego e chegar numa situação dessa de destituir uma presidente do seu cargo. Sim, e é engraçado porque a maior parte dos parlamentares nesse dia, eles votaram em nome dos filhos, em nome da família, e isso repercutiu de uma maneira talvez até um pouco negativa nas redes sociais, pelo fato deles não terem votado pela educação, ou pela saúde, ou por todas as áreas que hoje têm uma certa deficiência, e a gente percebe pelo H1N1, pela dengue, pela zika e por todas essas epidemias que têm se espalhado pelo Brasil afora, né? Então houve uma repercussão desse caso também nas mídias sociais. Houve, né? Eu assisti uma grande parte. Você vê que as pessoas são tomadas pela comoção, pela emoção. Uhum. Não sabe separar o público e o privado. Sim. Era só votar ou sim ou não. Sim pelo impeachment ou não. O restante é uma consequência, se o filho vai ter proteção, se a família vai ter segurança, se o que eles falaram lá, outras pessoas foram citadas lá, quer dizer, era só o sim ou não. Então toma-se aquela pressão, se leva pela emoção, e na hora lá que a pessoa está sendo vista por milhões de brasileiros, né, que seriam 10 segundos no máximo cada deputado, e levou mais tempo. Então acho que aquilo lá leva a pessoa a fugir um pouco do racional e deixar
a emoção toma conta. E em sessões passadas também foi aprovado um projeto muito importante, um projeto educativo de conscientização. Álcool também é droga e mata. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouco mais sobre esse projeto. Você vê pela própria reportagem que você assiste, eu estava assistindo ontem, a gente sai da sessão e vai assistir um jornal, quantas pessoas atropeladas, mortas, por jovens, por pessoas embriagadas no volante. A droga é muito sucinta, ela entra em qualquer camada social, a bebida. Qualquer camada social a recebe. Qualquer camada social, qualquer nível de escolaridade recebe a bebida. Ela é tratada como um glamour, né? Então, existem pessoas que são dominadas pelo vício, ficam descontroladas e causam essas mortes, essas fatalidades em estrada, na cidade, está entendendo? Então a gente tem que trazer uma conscientização ao jovem, às pessoas, para se afastar disso, que é uma droga também, não faz bem. O consumo exagerado, a pessoa perde o sentido, não faz bem. Então tem que trazer essa conscientização, essa educação à sociedade, para evitar, porque muitos jovens, crianças, eles já convivem com o próprio pai bebendo, acham isso um status, até um machismo, sei lá, sabe, muita coisa. Então tem que se conscientizar o adolescente, fazer trabalho de conscientização em massa, com outdoor, entendeu? Publicar mais aí nos meios de comunicação que a bebida também é uma droga e ela consumida de maneira exagerada, a pessoa vai ter cirrose e vai por aí afora. Ela consumida de maneira exagerada, perdendo o sentido, ela vai pegar um carro e vai se tornar um assassino em potencial. E a gente percebe hoje que são inúmeros os casos de adolescentes que dão entrada nos hospitais com coma alcoólico e que isso também faz parte de uma geração, de uma turminha da escola e que muitas vezes influencia o uso da bebida alcoólica ou as festas universitárias, né? Então eu acho que tudo isso influencia no uso exagerado, né, do álcool. Eu sou a favor que não ter nenhuma propaganda, tirar ela do cigarro, da TV, tirar de cerveja, tirar também de bebida. Porque a cerveja ou a bebida alcoólica, ela ainda traz um certo status, principalmente nas propagandas. Entre pessoas os jovens, bonitas, pessoas... Difícil, jovens, ninguém vai lá, hoje, eu quero um Guaraná, ele pega uma cerveja, ele pede uma bebida aí que tem um baixo teor alcoólico, um alto teor alcoólico. Mas por quê? É muita propaganda. O governo lucra com isso, com essa venda, com os impostos. Mas e aí, quando você vai fazer o resultado e olhar para as famílias que são ceifadas, as pessoas que são ceifadas, não tem imposto que retorna a vida da pessoa. Não tem dinheiro que traz de volta a alegria daquela mãe, daquele pai, que injustamente o filho, a filha, um ente querido estava andando numa calçada e foi atropelado por uma pessoa que está alcoolizada no volante. Então não compensa, a vida é mais importante do que tudo. Sim, e esse projeto que ele tem uma base na área da educação, na área da saúde, e também um outro projeto que tem a sua base na área da saúde, que o senhor apresentou há pouco tempo também na Câmara, que fala sobre o Dia Municipal de Combate ao Câncer Infantil, tendo em vista que o senhor visitou recentemente a Casa Ronald McDonald, aqui em Santo André. Queria que o senhor me contasse um pouco dessa experiência e do que te levou a criar um projeto como esse que ainda não tem no nosso município. E tudo é para se conscientizar, né? Às vezes a criança é diagnosticada aí num estágio avançado. Então, são informações que levam as pessoas a uma conscientização da saúde. Nós visitamos lá não é entidade, é uma associação, né? Isso, uma instituição. Uma instituição. É de Ronald McDonald e o trabalho excelente que eles fazem. As pessoas chegam de outros estados aqui para se tratar em Santo André e lá eles ficam hospedados com alimentação, com um local decente para poder dormir, recebe as crianças, são remédios fortes,
a criança tem um lugar para repousar, para se recuperar, depois vai melhorando do estágio dos medicamentos, ela pode brincar, ela convive com outras pessoas. Então é importantíssimo. E que as mães, né, fiquem de olho em qualquer evidência, qualquer comportamento estranho, recorrer aos exames, entendeu? É importantíssimo, é mais uma campanha, mais uma visita que nós fizemos. E, presidente, o senhor sempre tem andado pela cidade, o senhor sempre tem feito visitas aos bairros, e a gente quer saber um pouco do que anda faltando em Santo André. Infraestrutura, saúde, educação, o que o senhor tem percebido? Qual é o clamor das ruas? O que as pessoas têm solicitado? Tem faltado o executivo, aqueles que detêm lá a caneta, que fazem obras, está mais próximo da população. Entendendo? A nossa cidade, até veio um apresentador aqui, foi gravar num parque e reclamou que tinha muito mato, que a cidade estava abandonada. Então isso é o reflexo. Eu creio que a política tem que ser mais presente com as pessoas, tem que ir lá ver a causa. Se você vai num posto de saúde, tem problema. E passam anos e não se soluciona aquele problema. Você vai em outros lugares, problemas, segurança, problema, entendeu? Educação, você vai em escolas, tanto estadual como municipal, não tem um atrativo para o aluno estudar. Não tem, às vezes são cadeiras deterioradas, faltam professores, entendeu? São inúmeros os problemas, tem que ter mais ação, mais fiscalização. Você vai num local, fica perto de uma vaga de idoso e deficiente. Fica perto para você ver. Eu vim com um projeto que era colocar o valor da multa na placa, inserir na placa do idoso e do deficiente, igual tem nos Estados Unidos, $250. Você vê a placa e o valor da multa, $250. Está entendendo? E lá a polícia intervém, se estacionar. Então falta fiscalização. Eu acho que tem muita ONG, muita gente comissionada, muitas pessoas aí em áreas e as necessárias são deficientes. E, inclusive, essas vagas especiais, o senhor também tem um outro projeto super interessante, também aprovado aqui na casa, que trata dos assentos dos ônibus, né? Porque existem aqueles assentos que são reservados, mas no caso do seu projeto, são todos os assentos, até porque aqueles poucos que já são reservados, nem todo mundo respeita. Então, o senhor colocou um projeto para que todos os assentos fossem preferenciais, né? Já existe, né? O prefeito de Manaus, ele sancionou essa lei. Não precisou nem partir da Câmara. Já existe, todos os assentos nos ônibus, eles pertencem à mulher gestante, ao idoso e ao deficiente. Hoje saiu uma matéria, eu estava assistindo cedo, dos ônibus que circulam em Santo André, Mauá e até São Caetano, péssimos, precários. Volante remendado, o painel com um pedaço de jornal, eu estava assistindo a matéria hoje cedo, precários. O repórter estava sentado em um ponto de ônibus que tinha uma cobertura e o banco lá de cimento. Ele falou, isso aqui é luxo. Aí mostraram outro, aquela fila, o povo tudo em pé e perto de um lixo, um depósito de lixo, para pegar o ônibus. Então, eu sei que muitos jovens fingem que estão dormindo, então, mas é a educação. A educação, fica lá a mulher gestante em pé, fica o idoso em pé, o deficiente em pé, ainda num ônibus desse, lotado, em péssimas condições. Então eu fiz esse projeto baseado também no de Manaus, hein? Lá em Manaus já existe, olha como está avançado, mais avançado que Santo André. Manaus, acho que Santo André, eu não sei qual a idade da cidade de Manaus, aqui são 463 anos que nós comemoramos agora, entendeu? E lá já tem esse projeto. Lá, aonde o idoso chega, aonde a mulher gestante, aonde o deficiente chega, e os 42, 46, todos os assentos
pertencem a essas pessoas. Sim. E falando um pouco sobre a presidência da Câmara, eu sei que o senhor tem realizado diversas mudanças aqui na casa, mudanças importantes, que é a instalação de um painel eletrônico aqui na casa, troca de cadeiras, de computadores. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, já que daqui a pouco já completa 1 ano e meio, né, à frente da casa. E quais são essas mudanças, a importância dessa mudança para todos, não só para os vereadores, mas para todos os funcionários? Aqui, ó, essa Câmara aqui é a Casa do Povo. Nós tínhamos cadeiras aqui de 2001, já com o tempo de validade já, e nós colocamos cadeiras, colocamos painel, mas eu tenho mais coisas para fazer, espero que dê tempo. A gente está dando mais qualidade para os servidores, tem planos para se aprovar, né? Os gabinetes receberam computadores novos, os nossos efetivos também, cada setor recebeu também computadores, foram 150. A gente tem que ir para frente. Eu tenho o portal da transparência, que você está imbuída sobre esse trabalho, a gente tem que mostrar para o povo a transparência. E obra pública, empresa pública, não é o valor do que você adquire, não é igual a você olhar na internet. Uma empresa pública, ela precisa de várias certidões. Ela participa de um pregão, ela dá um valor hoje e ela só vai ter aquele edital pronto, vai ser concluído de fato depois de 1 mês, 2 meses, você está entendendo? E muitas pessoas, eles não entendem que o preço de obra pública é uma coisa, o privado, você olhar essa poltrona lá na internet, você vê por outros preços, às vezes até inferior, mas você não sabe se é a mesma qualidade, você não sabe se aquela empresa ela pode trabalhar com a Câmara, com a Prefeitura, porque tem o Tribunal de Contas, tem o Ministério Público, tem um monte de coisa. Você está entendendo? Mas tem muito mais coisa para a gente fazer para adequar essa casa, que está há 45 anos, ela estava meio abandonada, né? Você vê que até as pilastras aqui estavam rachando, teve uma empresa que teve que estruturar a casa, e esse contrato já veio do outro presidente anterior, eu dei sequência. Como estou dando sequência? Mas aí tem mais coisas para a gente, o ar-condicionado, nós estamos aqui agora no ar-condicionado, eu peguei isso aqui era um forno, não tinha ar-condicionado, está entendendo? Então a gente deu sequência ao trabalho do antigo presidente, mas eu tenho mais coisas para fazer ainda. Inclusive, uma das realizações também da sua gestão como presidente foi a devolução de parte da verba do que sobra aqui da Câmara para o Executivo. E esse ano já há uma expectativa de uma devolução nova para a Prefeitura? O ano passado eu devolvi 10 milhões, porque não deu para gastar, mas esse ano eu quero gastar um pouco mais. Vai utilizar. Preciso, né? A gente não pode deixar a casa do jeito que está. Preciso, é necessário. Essa casa tem 45 anos, então a gente precisa modernizar, melhorar. Porque as pessoas vêm para cá e elas... a gente tem pessoas que vêm reivindicar o seu salário, vêm contra o desemprego, vêm contra as medidas que às vezes a prefeitura toma, e a pessoa tem que se sentir bem. Você está entendendo? São divisórias, né? Divisórias, coisas antigas. O piso gasto, a parte elétrica comprometida, então a gente tem que fazer uma reforma na casa. É o que a gente pretende, né? Sim. E, presidente, há poucos meses de uma importante eleição, né, para prefeito, para vereador, e como é que têm se dado os diálogos dentro do PRB sobre isso? Vocês têm feito alguma articulação? Já pensam nessas eleições? De que forma? O PRB, nós somos em 2 vereadores, né? Quando eu comecei, era sozinho, nós já não tínhamos um candidato há 8 anos. Eu vim para cá, disputei a eleição, meu primeiro mandato, e ganhei a eleição. Fui o 11º mais votado. E agora nós somos em 2 vereadores, temos um pré-candidato à prefeitura, você está entendendo? E já temos vários apoiadores. E só aqui, agora, no ABC, nós somos em, acho que 9 vereadores já, no ABC inteiro. Tinha 1. Então, é um avanço. É um avanço, o PRB tem crescido muito e, com certeza, nós conversamos com todo mundo, conversamos com o prefeito, com os outros candidatos a prefeito,
e nós vamos ver aí o cenário e ver o que nós vamos fazer. Mas, até o momento, nós temos o nosso pré-candidato e estamos seguindo nessa força aí. Para encerrar, então, a entrevista de hoje, presidente, gostaria que o senhor fizesse as considerações finais para a gente. Bom, eu que agradeço, né, a gente falar um pouco do que pensa, do que quer fazer, do cenário da cidade, os munícipes passar também a nos conhecer por esse canal tão importante, esse meio de comunicação, e que nós estamos à disposição. Esperamos um Brasil melhor, um governo que venha de encontro aos anseios da população, e te agradecer por esse retrato parlamentar, por esse espaço aqui que a gente tem aí para divulgar os nossos projetos, para falar um pouco da nossa vida pessoal e dos nossos objetivos. Obrigada, presidente, pela sua participação. Esse foi mais um Retrato Parlamentar, o primeiro Retrato Parlamentar de 2016, com a presença do presidente da Câmara de Santo André, Ronaldo de Castro. E te espero no próximo programa.